Mais saúde de volta, tratando do assunto tabagismo. Dr. Luiz Ovando, por que é tão difícil, como o senhor falou, só 3% das pessoas conseguem parar sozinhos? Como parar? Roberta, primeiro, né, é preciso ter a participação da vontade do indivíduo. Né? Aquelas pessoas que são levadas ao consultório do pneumologista ou mesmo do psiquiatra, pela esposa, pela mãe, enfim, se elas não tiverem vontade, é bobagem, não vai conseguir êxito. O primeiro grande ponto para êxito é exatamente vontade, eu quero parar. E aí você usar inclusive substitutos dessas situações que, na ausência do elemento que gera o bem-estar, você possa substituir, parece um paradoxo, né? Por uma outra droga, mas que você tenha domínio. E qual é essa outra droga? São os antidepressivos, porque se você deixa o indivíduo que é dependente da nicotina, sem a dose da nicotina, ele entra em depressão. Entendeu? Então é preciso que a gente compreenda isso e que você substitua aquela falta da dopamina e da serotonina agora por um medicamento, por uma droga, medicamento, que aumente a disponibilidade de serotonina no cérebro para recobrar o bem-estar. Percebe? Então você troca uma droga que você não tem domínio por outra que você tem domínio, por um determinado tempo. E o que é interessante para quem fuma muito, esse é um outro aspecto, né? Aí vem algumas dicas e táticas, né, que a gente usa, é que se o indivíduo fuma 3 carteiras, 4 carteiras, ele já tem uma representação cerebral do dedo fechado, com alguma coisa no meio, né? Então, além da necessidade da nicotina para lhe causar o bem-estar, e que você vai agora substituir por uma droga que você tem domínio na mão do médico, que são os que aumentam a serotonina, como são os antidepressivos, você também tem essa representação cerebral que ele tem de estar segurando sempre alguma coisa. E quando ele tiver aquele ímpeto, né, você tem que pedir para ele, olha, vai tomar um banho, sai para andar, né, faça alguma coisa, ele tem que ter a vontade de fazer isso, ou mesmo colocar um lápis no vão do dedo, ou um cigarro de chocolate, né, que no final ele acaba segurando ali para o cérebro se acomodar e se acalmar diante daquele que ele está provendo a minha necessidade. E com isso o uso dos antidepressivos vão oferecendo a serotonina e a dopamina para que na verdade ele possa se sentir confortável e não entre em depressão. E dentro de 7, 10 dias o organismo já vai estar em melhores condição de fazer com que ele possa reagir àquela nova situação que ele está enfrentando. E é interessante, aqui vamos chamar a atenção, porque quando o indivíduo fuma a nicotina, né, os elementos, eles inibem a insulina. Essa é uma coisa que, de uma maneira geral, as mulheres têm pavor, né, porque quando elas param de fumar, a insulina é liberada. E insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ele aumenta a gordura corporal, ele aumenta a síntese. E as mulheres começam a engordar, principalmente, aí vira um problema. Então a grande parte das mulheres que fumam, elas fumam porque querem ficar magras. Não é um bom negócio. Tem outras formas de você contornar isso. Então aumenta muito o apetite, a gente sabe disso. Então você tem que contornar. Por isso a importância da vontade no sistema. Então o antidepressivo, o exercício, né, essa representação cerebral que você deve manter, a vontade que deve continuar. Passado 7 dias, é a fase crítica, você daí para frente consegue, inclusive, vencer e com determinação você se livrar do vício. Qual o prazo de um tratamento para uma pessoa realmente conseguir parar de fumar? E se as medicações não surtiram efeito, existe uma outra saída? É difícil. O prazo geralmente é de 3 a 6 meses. Às vezes estende um pouco mais. Mas se os remédios não surtirem efeito, você tem que aumentar a dose
e tem que passar por psicoterapia, tem que fazer um tratamento, porque aí a coisa não fica só com o médico. E é sempre bom, a gente sempre orienta quando a pessoa tem obsessão, não consegue, é inquieta, instável, tem passado de depressão, de ansiedade, você já encaminha para o psicólogo para uma psicoterapia e não raro para o psiquiatra. Agora, se a coisa não funciona, a gente sabe que existe, os trabalhos mostram isso, as frustrações de tratamento, ou seja, o não êxito, né? Mas é um número relativamente aceitável, em torno de 24%, 26% das pessoas que tentam, elas não conseguem, mas numa outra tentativa é válida, e aí você vai progressivamente e numa determinada hora você consegue livrar a pessoa daquilo. Então, Luiz Ovando, o que é que o governo, ou algum tipo de campanha, o que é que poderia ajudar as pessoas a não nem experimentarem? Porque a partir do momento que experimenta, não consegue sair. Eu sou testemunha porque eu vou agora tentar largar o cigarro e não é fácil. Como eu te falei, a vontade só não adianta, talvez pelo tempo que eu já fumo. Então, o que é que poderia ser feito para poder inibir o início? Deixa eu fazer uma lembrança aqui. Nós tivemos grandes baluartes da defesa da vida saudável e contra o tabagismo, né? O professor Mário Rigato, Nelson Porto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que durante a década de 70, 80, eles empunharam essa bandeira e na época se conseguiu resultados. Recentemente, né, o ministro da Saúde, José Serra, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, ele conseguiu, né, através de medidas, reduzir. A prevalência de tabagismo na sociedade era em torno de 30% a 32%. Isso conseguiu baixar para 20%. E está sendo recalcitrante, não se consegue tirar de 20%. Porque de alguma forma as pessoas continuam experimentando e continuam fumando. Mas você não vê mais propaganda de cigarro em horário nobre. Felizmente isso é uma medida que foi eficaz. O que nós temos que agora é o exemplo, né? A casa, os filhos não fumarem, os pais não fumarem, para que as coisas na verdade não aconteçam, porque uma vez a criança vendo o pai como exemplo, ele passa a querer fumar e aí você tem tendência, tendo tendência, você acaba ficando dependente. Mas o que o governo precisa é, na verdade, enfatizar um pouco mais. E isso já está acontecendo, os locais são proibidos, elevador é proibido, existe um respeito nesse sentido. O que a gente precisa é enfatizar um pouco mais o jovem não entrar nessas situações, de não fumar o cigarro, mas fumar o arguile. Quer dizer, é um outro absurdo, é uma certa distorção, é muito pior. Então, na verdade, é uma situação de recreação, chega ali, senta, conversa, fuma, não deve fumar de forma alguma, porque a hora que você põe aquilo para dentro é traumático, é agressivo para o sistema respiratório. Mas o governo poderia enfatizar mais. Eu acho que mais medidas em universidades, em mesmo televisão, não é aquela coisa em horário não nobre, é em horário nobre, onde a gurizada vê novela, vê esporte, falar um pouco mais sobre a importância de não fumar. Gente, vocês viram todos os prejuízos, os malefícios que causa a saúde? Não experimentem, tentem não iniciar o uso do cigarro, porque não é fácil parar. Às vezes só a vontade não é suficiente. Então, doutor Luiz Ovando, muito obrigada pelo programa de hoje, que para mim foi uma aula, espero que para vocês de casa também.